Madalenas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia maravilhoso de frio ou sol, não sei quando esse mandar vai ser, enfim, liberado para vocês. Mas eu quero dizer que hoje está incrível, hoje está maravilhoso. O tema é, meu Deus, esse perfil assim foi ansiado por nós, por mim e pela Aline. E eu espero que você goste tanto quanto nós. Então, para começar, eu já quero te dizer para deixar uma dedada aí, compartilhar para quem você acha que vai ser edificante esse perfil, essa pessoa incrível. Então, não esquece também de nos curtir lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram. E lembrar que se você está ouvindo pelo Spotify, estamos no YouTube. E se você está no YouTube, também estamos no Spotify. Então, eu gostaria de começar a introduzir esse mandar perfil incrível, com essa mulher incrível, Cauane, gente. Já faz tempo que tá gravando, amiga. Tô refletindo, amiga. Tá bom, presente para nós, vale. Olá, seguidores, cadê seguidores? Sabia que quem fala seguidores é de um canal do YouTube lá da cidade do Felipe? Sério? Onde ele nasceu, é Pontal do Sul. Ele nasceu em Paranaguá, mas a família mora em Pontal. Eu acho uma maneira amorosa, né, de se referir aos seguidores. Ah, seguidores. Arrasou. Seu presente para nós, Cauane. Me apresento. Então, gente, feliz de estar aqui nesse podcast. Feliz demais. Falar da minha vida, assim, quem eu sou, tal, ou só meu nome no momento? Não, fala tudo que tu quiser, amiga. Tá bom. As pessoas estão aqui pra te ouvir. Tá bom, vou falar então. Eu sou Cauane. Agora meu nome, né, depois de casada... Ah, não é mais só Cauane Leite, deu uma me perdoe. É Cauane Linassi Leite Cunha Feliciano. No final tem uma respirada. Respira. Meu Deus, é 5 nomes agora? Eu peguei do Geise, meu marido, Cunha e Feliciano, porque o último sobrenome dele é Feliciano, mas ele é mais conhecido como Geiseriel Cunha, então eu peguei os dois, entendeu? Então ficou Cauane Linassi Leite Cunha Feliciano. Tudo bem, a tua discipuladora aqui, Larissa Estrada, que tem trocentos, também pegou então, todos assim, do gripão. tranquilo. Arrasou. Eu tenho 27 anos, né, no momento que estamos gravando esse vídeo, porque cremos que esse vídeo vai viralizar, entrar em geração em geração. Uau, eu recebo. Não sei. Enfim, tenho 27 anos. Eu nasci em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Gaúcha? Gaúcha. Que time tu torce, amigo? Grêmio. Assim, depois que eu casei, fui meio que intimada a torcer pro Corinthians. Mas eu torço pro Grêmio, assim. Não sei qual que é pior. Tu torce por quê? Eu sou colorada? Ah, minha filha. Of course. Oh, mas pai. olha, eu sou muito colorada. Não, mas o Rio Grande amiga. do Sul é muito forte isso, assim. Eu lembro de A gente saiu de lá, a gente nem é torcedora. Eu lembro de na escola, assim, né, quando o Grêmio ganhava, a gente ia tudo de camiseta do Grêmio, assim, quando o Inter ganhava, todo mundo de camiseta do... Olha, a Hello Moto podia patrocinar nós, né? Meu, Nokia. Acontece. É Nokia ou Motorola? Motorola. Nas melhores famílias. Quem nunca Enfim, era pra gente sair desse assunto sabe do no Grêmio e culto? do Inter. Não, mas sabe quando você tá no culto? E aí tá aquele silêncio, mó pregação da hora, aquela frase de efeito, aquele silêncio, e daí toca Hello Moto. É muito bom, gente, acaba com tudo. Acontece. Enfim, sou gaúcha, mas moro já aqui em Joinville faz 10 anos, 11 anos, 12 anos, por aí. Eu vim de 15 para dizer, eu tenho 27, eu vim dos 15 para os 16 anos aqui para Joinville. Sou formada em psicologia também, sou casada com o Geiseriel. Quanto tempo você é casada já, amiga? Olha, eu casei em setembro de 2019. Faz aí a conta. Eu não sou engenheira. Daqui a pouco vai dar 2 anos. Sou recém-casada. Maravilha, tá na lua de mel, como dizem pra mim. Meu Deus, se tu tá na lua de mel, imagina eu, então, que faz 7 meses. Pois é, coisa boa, né? Maravilha ser casada. Enfim, psicologia e tal, mas por que tu veio pra Joinville, amiga? Então, lá no Rio Grande do Sul, né, quando eu era pequena, eu era muito tímida, muito encabulada, assim, que fala, né, inclusive, assim, eu lembro de várias memórias de chegar em festas da família, assim, agarrada na perna da minha mãe e tal. Olha só. Assim, eu era muito tímida. Quem diria? Era. E aí, a minha mãe começou, assim, a investir. Eu lembro de uma frase da minha mãe, assim, olha, minha filha, a única herança que eu vou te deixar são os estudos. Então, o que eu puder fazer para te dar oportunidades
né, de estudar coisas, enfim, eu vou fazer. E aí ela investiu muito nesse sentido, assim, né, me colocou no teatro, na dança, eu aprendi flauta, piano, violão, várias coisas, assim, e eu era muito envolvida, assim, com essas questões artísticas, assim, né, já cedo, tinha mais ou menos 13 anos, eu comecei a dar aula de flauta, dar aula de dança, porque daí comecei a dar para os mais novinhos, assim, né, e aí acabei entrando muito nesse mundo das artes, né, do teatro, principalmente da dança. E tua mãe percebeu logo cedo que tu tinha mais aptidão pra parte artística, pro lado... Eu não sei se eu tinha aptidão ou se eu fui desenvolvendo porque ela me colocou cedo, assim, e aí acabou que eu fui de alguma forma, né, aprendendo, desenvolvendo e assim por diante. E aí quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu não lembro certinho, nós viemos com o grupo de dança da minha escola lá de Cruz Alta para Joinville para conhecer o Festival de Dança de Joinville. Ah, entendi. Isso foi 2007, se eu não me engano, assim. E aí nós conhecemos o festival de dança, eu participei dos cursos, tal, foi uma experiência super legal, viemos de ônibus, aquela coisa, excursão, todas as amigas. E de longe, quantas horas dá de Cruz Alta pra cá? Dá umas 12, 13 horas, assim. Tempo. É longe. E aí a gente conheceu o Bolshoi nessa vinda pra cá, né? Imagina, o Bolshoi é a coisa mais linda, aquela escola de filme, assim, piano de cauda dentro das salas, aquela estrutura maravilhosa, o sonho de toda bailarina, né? Porque o Bolshoi, a escola do teatro Bolshoi aqui em Joinville é a única filial do Bolshoi, né, da Rússia, assim, então... Aí nós fizemos a visitação, conhecemos a escola e a minha mãe ficou encantada, ela falou, meu Deus... Você tem que estudar aqui, imagina, que maravilhoso. E o mãe não viaja, nada. E tua mãe a ver. junto achando, meu Deus, tu tem que vir estudar aqui, né? Ela incentivou muito. Eu achava, assim, que nada a ver. Porque, assim, pra entrar na escola existe um processo de seleção muito difícil. E eu, né, imaginava que isso nunca ia acontecer. Mas foi mais ou menos dentro desse contexto daí, né? Porque eu fiz a seletiva, participei da audição. Essa é uma história legal também, não sei se temos tempo. Não, vai, pode falar, amiga. Vou contar mais ou menos como era. Porque assim, na escola Bolshoi, né, ou você faz... Eu acho que tá assim agora, se tiver algum professor, alguém assistindo... Mas na minha época era assim, né? Você fazia seletiva ou quando criança, mais ou menos 8, 9 anos de idade. Eu fiz teste, sabia? Você fez o teste? Não, mas eu não tenho flexibilidade até hoje. Não tinha nem com 8 anos eu tinha flexibilidade. Então não era pra ser mesmo. Que pena, mas eu gostava. Eu achava legal, achava bonito. Então, você faz assim nessa idade muito pra ver se você tem um perfil para, um potencial para desenvolver. Mas como eu já tinha 15 anos, então a partir dessa idade você já tem que ter experiência em dança, você já tem que ser praticamente avançado, né, em dança para que você possa passar. Então não é só a questão do potencial. Complexo daí, exato, né? É um outro tipo de audição. Aí o que aconteceu, né? Existem alguns que fazem a seletiva já aqui em Joinville, no festival de dança e tudo mais, mas existe também uma outra forma de seleção que foi a que eu fiz, que era o seguinte... eu pensei, tá bom, a minha mãe deu essa ideia, realmente seria uma oportunidade legal, não custa nada. Eu lembro que eu pensei assim, não custa fazer, né? Não custa fazer essa audição, porque assim, eu não vou passar mesmo. Valor, não? Eu não lembro se tinha, assim, algum... Mas não era uma coisa investimento. absurda, era tipo um vestibular. Você paga R$90, R$100. Eu não lembro, assim, em questão de valor, mas assim, eu pensei, vou fazer só pra eu não me arrepender, porque eu tô na idade. Então daqui a pouco vai passar o tempo, eu posso me arrepender, vou fazer. Aí o que aconteceu? Peguei e me inscrevi, nunca vou esquecer, né? www.escolabolshoi.com.br. Achei lá o link de inscrição, me inscrevi, mandei meus dados e tudo mais e fiquei aguardando. Esperei que eu fosse receber algum e-mail, alguma coisa, porque eu fazia pré-inscrição ali e aí tinha uma data que você vinha, no caso, pra Joinville e aí ia ter audição mesmo presencial. Aí eu pensei, tá bom, né? Então agora eu vou esperar essa data chegar. Meus pais já começaram a guardar dinheiro, aquela coisa toda, uma viagem, família toda investindo junto. Aí chegou uma quinta-feira, Jéssica, quinta-feira, nunca vou esquecer. Eu falei assim, eu tive um sentimento, né? Agora a gente vê que, né, talvez já era o próprio Senhor mesmo conduzindo a minha história, né? Eu não era cristã na época, convertida, nada. Mas eu senti assim, ó, eu tô com o sentimento de que eu não tô inscrita nesse negócio. Eu tô com o sentimento de que deu alguma coisa errada. Eu lembro que entrei no site, liguei pra escola Bolshoi e falei, eu queria saber se tá tudo certo com a minha inscrição. Eu fiz a inscrição lá pelo site, eu tô pra ir aí, né, na data que é presencial. E eu lembro que a mulher falou assim, olha,
eu acho que você não leu direito sobre a inscrição, mas só pode vir pra cá presencialmente quem foi pré-selecionado, né? Tem uma pré-audição, então você tem que mandar seus vídeos, suas fotos, seu portfólio e tudo mais. E quem foi pré-selecionado aí vem pra seleção presencial. Nossa E Senhora. meu Deus, desliguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, mãe, ei, não deu, tá? Eu fiz errado, tinha que mandar um portfólio, tinha que mandar vídeo, tinha que mandar tudo isso, e a data é até amanhã. Era quinta-feira isso, a data era até sexta-feira, meio-dia. Eu falei, mãe, ou seja, não deu. Ela, como assim não deu? Você ligou na quinta, pode mandar até sexta, a gente vai produzir tudo isso hoje. Já tô ligando pra um amigo meu que sabe filmar, corre pra tua escola de balé que a gente vai fazer todo esse material que precisa. A minha mãe foi muito incentivadora, assim, nesse sentido, né? Meu Deus, que correria! Incentivadora é pouco, pelo amor de Deus. Chamou lá o cara que sabia filmar. Eu fui pra escola, que eu fazia parte na época, né? O balé ali em Buco. E gravamos e recolhemos os materiais e tudo. Eu lembro, assim, do meu pai chegar meio-dia, assim, em casa na sexta, esbaforido. Deixei nos correios, pessoal, tá tudo certo. E aí mandei, né? E aí a partir disso... Ai, meu Deus, era por correio, não era nada de internet. Não! Meu Deus, chocada, é verdade, era outra correio. época, outro mundo. Era correio, sim. Meu Deus. Foi uma loucura, uma correria. E aí eu fui pré-selecionada de sei lá quantas mil pessoas que na época eram candidatas. Eu lembro que foram, nessa pré-seleção, 17 pré-selecionados. Eu lembro que eu tava amiga. eu tava na escola, na minha escola, eu tava no primeiro ano, acho que era, né, no ensino médio, e eu fui na biblioteca, assim, que tinha, o computador só tinha na biblioteca, Meu né? Deus, é outra época, gente, a gente é velha, né? A gente é cringe. A gente é cringe. E aí eu entrei, assim, na internet, assim, pra ver, vai que saiu no site do Bolshoi já. Eu vi o meu nome lá, como uma das 17 pré-selecionadas. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não acreditava, porque eu jurei que eu só tava fazendo aquilo pra desencargo de consciência, né? Tudo não tava nem com expectativa. Nada de expectativa, porque, meu Deus, foi Deus que me colocou dentro da escola, tá? Porque a galera é muito boa, eu não era boa assim. Eu tenho essa compreensão, não é uma falta de, né, não é uma questão de autoestima, não, é uma questão... Eu acho que é Deus me humildade colocou. isso só. Não é, Deus me Já colocou. te dançar. Não, Deus me colocou, eu sei disso, Tá sei bom. disso. E aí, eu vim pra cá, na seletiva presencial, e aí aconteceu um outro milagre, que eu não sei se eu já contei isso na internet, em um lugar assim, eu vou contar tem exclusivo. A primeira vez, uau, exclusivo, mandava de Agora você vai lá e ativa o sininho. Já vou aproveitar esse gancho maravilhoso para rodar para você o quê? Nossos apoiadores. Vem conhecer essas delícias do nosso apoiador do Madá Podcast, a panificadora Kikuka. Estamos em Joinville, nos bairros Fátima e Ulisses Guimarães. Siga nas redes sociais, @panificadora Kikuka e fique por dentro das promoções. Muito bom. Arrasa, maravilhoso. Enfim, ativa o sininho exclusivo, amiga. Exclusivo. Então, mas então, o que aconteceu? Quando você... A minha... Não sei nem se eu podia estar contando isso, mas enfim, vou contar. Quando você vai estudar na escola Bolshoi, ou você vai pro balé clássico ou pra dança contemporânea. Hoje não existe mais o núcleo de dança contemporânea, hoje é somente balé clássico. Recentemente eu estive numa reunião com o diretor da escola, ele me atualizou disso e tal, mas achei que foi uma ótima escolha da escola, enfim, questões que envolvem a escola. Porque também eles têm que seguir mais ou menos o que a Rússia segue, né? Tem um padrão. também. E tu sabe, né? Que nem, enfim, uma faculdade de engenharia, vamos dizer, o ITA, é focado em engenharia. Às vezes, se eles fossem colocar uma parte mais humana lá dentro, não fosse tão bom. Exato, essa especificidade é bem legal, bem saudável. Acho que eles fizeram uma boa escolha. Mas, enfim, no meu tempo, né? Existiam as duas possibilidades. Exato, mais ou menos 2010 ali, né? De 2009 para 2010. Existia. Aí o que aconteceu? Eu vim pré-selecionada e quem foi pré-selecionada passava por toda também uma seleção assim física, musical. Eu passei por várias provas, vamos dizer assim, mas a principal audição era uma aula de balé clássico e uma aula de dança contemporânea, separadas, né, as duas, que uma banca assistia. E claro, na banca daí ficam os professores, né, russos, renomados, grandes professores, assim. E aí o que aconteceu?
Para entrar na dança contemporânea, eu precisava fazer a aula de balé clássico e de dança contemporânea. Só que o que aconteceu? Eu era muito ruim no balé clássico, sou ainda, né? Não, agora sou ruim em tudo que estou aposentada, né? Dor nas costas, aquela coisa. 27 anos já é uma idade. Eu já parei, passou da... Eu já parei, exato. Mas eu tinha que fazer aula de balé clássico de dança contemporânea. Na de dança contemporânea, eu me sentia segura, eu sabia o que mostrar. Na de balé clássico, eu era muito fraca, eu sabia, dançava, fazia aulas, mas não era o meu forte, enfim, nunca tive muita identificação. E aí o que aconteceu? Todos que estavam fazendo a audição para balé clássico e para dança contemporânea. Se não passassem no balé clássico, iriam para a dança contemporânea. Eu era a única que estava fazendo somente para a dança contemporânea. Então, quando foi começar, né, a aula de contemporâneo, me liberaram de fazer a de clássico, porque já tinham avaliado todos na de clássico. Era só eu que ia ter que ser avaliada, não sei se está dando para entender, na de clássico, na de balé clássico. Sendo que tu não queria a de clássico, porque tu sabia já que tu não tinha tanta Exato. Então, para passar no contemporâneo, eu tinha que fazer as 2 aulas, mas eu precisei fazer somente a que eu era boa. Então, aí que eu digo que foi Deus. Que eu fiz só a que eu realmente era boa. Eu não precisei passar pelo estágio da prova que revelava minha fraqueza. Claro que dentro da escola eu tive que correr atrás, porque os meus colegas estavam à frente de mim nessa matéria, né? Mas nessa porque outra... tu teve que fazer essa matéria de qualquer forma. De qualquer forma. Você tem que ter uma base de dança clássica forte. Mas eu era competente na de dança contemporânea, né? Então, assim, contando assim, mais ou menos, né? Foi um milagre atrás do outro, uma circunstância atrás da outra, assim, que eu vejo claramente a soberania de Deus, porque o objetivo de Deus não era simplesmente me levar para dançar, mas me trazer para Joinville por um propósito, né? Principalmente de eu conhecer ao Senhor, porque lá em Cruz Alta eu não tinha essa experiência de fé e assim por diante, né? Sim. Então foi nesse contexto que eu vim para Joinville. Aí meus pais ficaram, a minha irmã mais velha e o meu cunhado e o meu sobrinho na época vieram pra cá, pra eu não vir sozinha, porque eu era muito nova, 15 anos, mas não deu certo o negócio deles aqui, resolveram voltar, e aí eu fiquei realmente morando sozinha aqui, né, em Joinville, estudando na escola Bolshoi. Minha família ainda mora lá no Rio Grande do Sul, e foi neste contexto que cheguei Meu aqui, Deus, que na cidade rolê. da dança. E aí tu ainda visita teus pais, assim, quando é feriado prolongado, vai pra lá? Sim, assim, é longe, né? Então tem, agora, principalmente nesse tempo de pandemia, assim, né? Tem as suas Foi bem limitações. complicado. Ainda bem que tem internet, né? Ainda, eu ligo assim, ó, sempre pros meus pais em vídeo. Ontem mesmo, antes de dormir, liguei pro meu pai em vídeo, comecei a rir com ele, contar história. Eu sou muito próxima deles. Eu tenho um sentimento, assim, de que eu saí muito cedo. Eu acho que eu tenho um sentimento, assim, de perda, de ter saído realmente muito cedo. Então, parece que eu quero correr atrás da proximidade o máximo que eu posso. Laço, assim, que tu poderia ter tido se tu tivesse, que nem eu, saído de casa só quando casei. Exato, Então eu sou bem atenta, assim, em contar pra eles o que tá acontecendo e ligar pra eles. E sempre que tem oportunidade, eles vêm pra cá. Minha irmã mora em Balneário Camboriú, então isso Ela mora facilita. mais próxima, a Camille, né? A Camille mora. Ela mora em Amiga, Balneário. explica o rolê pra quem não está ouvindo. Porque por muitos anos as pessoas acreditaram que Camille realmente era tua gêmea. E eu descobri faz pouco tempo que ela é 2 anos mais nova. Porque 3. mentiram pra mim. Quando eu entrei na igreja, disseram que a Cauane tinha realmente uma irmã gêmea. Sério? E eu nunca perguntei também. O que eu vou falar? Eu tenho uma irmã gêmea, legal. Aí eu vi as fotos, achava realmente muito, muito parecida. Mas estava separado, certo? É óvulo diferente, sei lá o que eu pensava. Mas nesses dias eu vi que não, ela é mais nova. Sim, ela é 3 anos mais nova. Eu não acho tão parecida. É parecida, eu mas acho não é bem tão parecida, parecida. amiga. É que assim, a gente é Na muito verdade, eu te acho diferente. parecida com a Ariana Grande. Eu tenho que fazer uma montagem, Continua cara. que está fazendo bem pra mim. Não, mas eu olho a Ariana Grande e falo, parece muito a Cauane, a voz, o jeitinho assim, ó. É a Cauane, gente. A Ariana Grande, ela só não sabe da existência da Cauane. Sério? Eu acho tua cara da Ariana Grande, juro. Meu Deus. Juro, eu olho e falo, isso é Cauane. Vou levar como Cauane tá um cantando. elogio. Ah, é sério? Mas é um elogio, Olha amiga. só. Eu acho vocês duas bem parecidas, bem Então, bonitas. com a minha irmã eu não acho assim tão parecida, mas eu sei que é parecida. E assim, ela também é formada em psicologia. E a gente é bem diferente de personalidade, assim. Bem diferente. Ah, a psicologia tem trocentas milhões de áreas também, Exato. né? E a personalidade a gente é bem diferente. Mas eu acho que daí as pessoas daí criam, né? Irmã, daí já pensa que é gêmeo. Não, mas nós não somos Não. gêmeos. Né? E qual linha a psicologia
psicologia pra ti, amiga, o que te fez crescer como pessoa? A faculdade, o fato de fazer uma faculdade, né? Já morar sozinha há tanto tempo, ter que se desgastar porque a faculdade de psicologia nasce segunda a sábado, né? Então é uma carga bem puxada. Como foi a escolha pra ti? Então, eu gosto de falar assim sobre isso. Eu lembro que eu terminei o Bolshoi e eu fiquei um tempo fazendo cursinho pensando, né, o que eu vou fazer? Eu queria muito passar numa federal, então o que eu vou fazer de faculdade? Só tinha muita dúvida. Eu pensava em fisioterapia, pensava em pedagogia, pensava em psicologia, né? E eu lembro até, já que eu sei que muita gente da onda assiste, acompanha, né? Vou contar uma coisa interna que aconteceu. Eu comecei a ser discipulada pela Lari na época, que eu tinha virado na época coordenadora. Larissa Estrada. A Larissa Estrada. Ai, riqueza. Maravilhosa, né? Lari, você sabe. Um dia venha fazer um podcast. Por favor. Enfim, e aí assim, eu recém tinha virado na época coordenadora de grupos pequenos, que era uma função da nossa igreja, assim, uma maneira de servir na nossa igreja. E eu pensei, meu Deus, primeiro discipulado com a esposa do pastor, né? Ela vai me levar a níveis tão profundos com Deus. Jejum, oração. Uau. Eu vou, Expectativa quase que mil. virar um anjo. Ai, meu Deus. Eu lembro que no primeiro dia ela... Eu vi que tu tava com uma auréola aqui, querendo Então, sair, amiga. ela olhou pra mim e falou assim, tá, tu terminou o Bolshoi agora, o que tu vai fazer agora da tua vida? Então... No primeiro discipulado. No primeiro meu discipulado, eu Deus. falei, eu pretendo crescer muito com Deus, né, ler muito a Bíblia, crescer, servir na igreja. Ela, não, primeiro que assim, ó, tu tem que fazer uma faculdade. O que tu vai fazer na tua vida? O que tu quer? Ela é formada? profissionalmente? É formada em pedagogia? Ela é pedagoga. E eu falei, não sei, pensa o que tu quer. Eu falei, eu não sei, eu já pensei em pedagogia, psicologia, pensa o que tu quer, no próximo discipulado a gente conversa. Oxe, Olha isso, adoro. durante a semana eu passei na época era Siloé, né, comunidade Siloé, e a Ondadura era um grupo de jovens da comunidade Siloé. Eu passei assim pela secretaria e a moça da secretaria, vem aqui, a Larissa deixou uma coisa aqui pra ti. E ela me entregou 2 folhas. Era toda a ementa da faculdade de pedagogia e de psicologia. Ela falou que é pra te analisar, ver as matérias e ver qual que tu gosta mais. Meu, Maravilhosa, né? Isso que é discipulador. Você captou aí? Você quer ser discipuladora, baby? Segue exemplo da Larissa. Eu acho que tá até além do que é discipular, que Não, é mas ensinar. Jesus, ela foi mas a ela foi fundo. muito, pra mim, quase que uma mãe, assim, nesse sentido mesmo, né? Ela foi muito... Quantos anos tu tinha, amiga? Mais ou menos 18? Eu tinha 17. Mas precisa, nessa idade a Quase gente uma precisa irmã de mais velha, assim, a gente sabe? precisa Toma vergonha de na tua cara que a vida não é só igreja, vai estudar pra construir algo na vida, Mas né? nessa idade a gente precisa de alguém pra Sim, dar foi esse... muito bom. Foi muito bom. Motivação. Aí eu olhei as duas, né, e comecei a perceber assim, quais eram as diferenças e eu falei, não, é psicologia. E assim, eu sou apaixonada por ter feito essa faculdade. Pra mim, assim, foi uma experiência muito boa, muito puxada, eu quase morri. Meus colegas sabem disso, porque eu já trabalhava integralmente na igreja, que é onde eu também trabalho hoje. Era muito puxado. A faculdade de psicologia é uma faculdade que demanda muita leitura e etc. Mesmo. Meu Deus. Então, assim, eu fiz assim, ó, morrendo. Mas uma das coisas, assim, pra mim mais marcantes foram os laços que eu fiz na faculdade. As pessoas, os cafés, as trocas, as conversas, os debates. Eu tive a graça, assim, de ter uma turma muito legal, assim, e fazer amigos muito profundos, verdadeiros. E eu lembro, assim, que a gente saía da sala de aula e ia tomar café e conversava sobre aquilo e abria o coração, assim... isso me formou muito como pessoa, né? Mais do que como uma profissional, assim, isso ampliou a minha leitura da vida, ampliou o meu olhar sobre as coisas. Imagina, eu era uma menina que tinha saído lá do Rio Grande do Sul, só sabia das coisas do universo de dança e de repente eu só sabia das coisas do universo de igreja. Então a psicologia, assim, ela fez parte de um processo de amadurecimento na minha vida muito positivo e muito necessário. Né? Enfim, foi um curso assim que eu amei ter feito, eu sinto muita saudade. Eu tenho uma amiga, muito amiga, assim,
minha e a gente fez o TCC juntas, estágio juntos, ela é minha grande amiga, assim, que é a Tati, e às vezes a gente comenta assim, meu, será que a gente não pode ir como aluno ouvinte, assim, assistir mais algumas aulas? Só assim, pra ir fazer uma visita. E assim, isso muito baseado num carinho muito grande por essa época, assim, da graduação, né? Um amor e raiva, na verdade, também, porque, Sim. era muita loucura, mas valeu muito a pena, eu gostei muito de ter feito e ampliou muito meu olhar, assim, sobre tudo, até mesmo sobre a fé. Arrasou, amiga. Uma coisa sobre dança, só tu dança gaúcha? Não, Tu gosta de tipo, tango, bolero, essas coisas? gosto, admiro, mas não... Ai, gosto, admiro. Não Isso danço. eu não sei, né? Uma vez, tango, fizemos um espetáculo aqui que envolvia tango, mas aprendi Ficou poucas nas, coisas. ficou nas castanhões. Não, isso aí não é tango, castanho. Tango acho que não tem. Não, é espanhol, nada a isso ver. Sim, corta essa parte, Aline. Não, nem precisa, as pessoas não acham o bico, é porque é legal essas coisas. Mas enfim. Beleza, amiga, show de bola. É bom saber um pouco assim da dança, que tu gosta, que tu não gosta, né? Mas que bom que tu teve essas aulas experimentais, bom que a gente falou do Bolshoi, psicologia. Mas agora me conte o que todo mundo quer saber. E o casamento, amiga? Como é que foi? Todo mundo quer saber, quem quer saber? Mas como que foi, amiga? Como tu conheceu Geiseriel? Como que foi teu processo de casamento? Porque como tu chegou muito nova em Joinville, já tinha uma vivência de morar sozinha, então tu já era muito mais madura do que uma, né? Virou mulher muito mais correndo por causa da necessidade de ter que lavar uma roupa. Eu falo por mim, eu não tinha que fazer tanta coisa assim antes de casar, né? Então como que foi o processo de se casar, porque tu também não casou tão nova, porque às vezes eles começam falando, não, mas é porque é crente e casou com 18 anos, nada contra, mas nada a favor do meio. Fica naquele... Depende, cada um sabe a sua história. Mas como foi pra ti, amiga, teu processo pra casar, de conhecer o Geis, enfim? Então, acho que... Hoje são casal margarina no Instagram. Não, só no Instagram mesmo. Lá em Só no casa Instagram. o pau pega às vezes. Normal. Mas eu considero nosso casamento muito saudável mesmo. Acho que isso tem a ver com o fato de a gente ter casado bem instruído já na fé, mas não éramos muito novos, né? Eu tinha 25, ele já tinha morado sozinho, eu já tinha morado sozinha, a gente já tinha namorado há um tempo, eu vou contar essa história. Então, assim, acho que isso, de alguma forma, protegeu a gente de não ter alguns erros. Mas, obviamente, casamento tem seus desafios, claro, né? E homem morar sozinho, só um parênteses, antes de casar, tu acha que dá um grau, assim, na masculinidade? Então, realmente, Como acho que... psicóloga e como vivência e como mulher, o que tu pensa sobre isso? Eu acho que cada um tem uma experiência, né? É complicado doutrinar a partir dessa experiência, mas na nossa experiência foi muito bom. Foi muito bom. Acho que é muito saudável, né? Porque te coloca em situações, assim, de necessidade de amadurecer, de se virar, de fazer acontecer, de responsabilidades, né? Que aí você vem um pouquinho mais preparado pro casamento. Então, pra gente foi muito bom, assim, né? Principalmente porque eu já morava sozinha há muito tempo. Então, se o Geise já tivesse saído de casa somente para casar, não seria o caso de eu também estar saindo de casa somente para casar. Então, a gente ia viver, talvez, conflitos, assim. Então, foi muito bom. Ele morou sozinho, morou em outra cidade. E sempre foi... A criação dele, eu fui criada mais protegida, apesar de ter saído... Se eu não tivesse saído de casa cedo, eu acho que eu ia ter muitas dificuldades, porque... meus pais, enfim, penso que me educaram muito bem, mas como eu estudava muito, eu não tive oportunidade de aprender coisas até de casa, assim, cozinhar, limpar, tudo, porque eu estava sempre na escola, na dança, tal, então eu acabei não desenvolvendo capacidades que precisam ser desenvolvidas, né? Que eu desenvolvi na marra, vindo pra Joinville, eu aprendi a cozinhar sozinha, pesquisando no Google, foi assim que eu aprendi, com auxílios, quero dar um crédito aqui, da Graziele Montana. Capaz! Nós tínhamos 17 anos, ela ia... Morava sozinha? Não. Juntas não? Eu não morei com a Grazi. Nessa época eu morava sozinha, mas a gente tava entrando na igreja juntas. Ela vinha me visitar e ela já dominava Amiga, o rolê ela da cozinha cozinha. muito bem, tu tá ligada, né? E ela começou a me ensinar. Então foi um pouco do que a Grazi me ensinava, um pouco do que eu aprendi no Google. Daí, enfim, daí com 18 anos já mandava Queimou ver. muito arroz, essa é a verdade. Nem queimei, assim, mas... Só de propósito, porque Comi gosta muito do miojo. queimadinho. Comi muito miojo. Come miojo? Muito miojo. Ah. Mas assim, depois ali, 18 anos... Nunca mais quer ver miojo na vida daí.
Gosto de miojo, mas Gosta ainda? assim, procuro não comer porque, né? Não porque compro muito, Tu sabe mas que eu gosto do gosto. nessa casa nós estamos na minha casa, tá, gente? Pra quem não sabe, enfim. Mas nessa casa não é do miojo. Ah, é? O Felipe não deixa. Não deixa? Não, o Felipe é muito cozinheiro. Faz tanto tempo que eu não como, e porque daí eu comecei a cozinhar cedo e fazer comida sempre. Então, tipo assim, às vezes dá vontade. Então não é uma coisa que eu preciso comer porque eu não sei fazer. É diferente do contexto da época. Entendi. Entende? Enfim, mas que eu tava falando. Que ele mora sozinho, foi muito bom. É isso, ele e morou tu também. sozinho, foi muito bom e tal. Vocês namoraram uns 2 anos até casar, mais ou menos? Nós namoramos, Gé. Começamos a namorar em 2015, namoramos por 8 meses. Terminamos. Bota uma música de tristeza aí. Ficamos 2 anos terminados. A galera fica cantando. Ai, a galera do louvor, meu Deus, eu falo, Jéssica, não faz esse teu taranã, não faz. Não precisa. Depois de 2 anos a gente voltou. E aí nós ficamos 1 ano e pouco, assim, namorando e casamos. É, porque já sabiam daí o rolê, o que Já tinha... decidiram e tal. Meu Deus. foi um rolo. Vou fazer uma pergunta polêmica. Se tu não quiser responder, a gente corta e essa pergunta nunca existiu. Tá. De quem tu recebeu aquele buquê de flor no teu aniversário em 2019? Que buquê Tu de recebeu flor, e daí pai? tu marcou a Manu e falou assim, ai, isso aqui de admirador. Nossa, a pessoa que lembra de coisa que nem eu lembro. É que foi meu. Mas eu não lembro de... eu acho que não foi nenhuma pessoa importante. É porque assim... Senão tu lembraria, né? Pois eu lembrei. O tempo que eu fiquei solteira, apareceu cada doido. Tinha uns doidos que mandavam umas coisas, presente, chocolate. Eu lembro que eu chegava às vezes no escritório irritada. Parem de mandar esses chocolates. Mas a eu minha não sabia quem era. te seduzir. Mas assim, não deu muito certo. Eu não gosto muito de chocolate. Quer me conquistar, me dá arroz, feijão, bife. Não dá Arroz, feijão e bife. Eu não gosto tanto de doce. Enfim, mas eu Gisiriel não te sei ganhou quem no era. bife, amiga. Fala a Me verdade. ganhou no bife. Arrasou esse Gisiriel, olha. Enfim, Gisiriel, né, que faz o Na Mesa com os Pastores. Vamos fazer um jabá da Onda Dura, né? Se você não conhece, vai lá no canal da Onda Dura. Assistiu Na Mesa com os Pastores, um dos falantes, o mais falante, você vai identificar no primeiro 2 minutos. Ele é jornalista, né? Então... Ele é formado na Federal? Ele tá se formando em jornalismo. Ele tá fazendo... ele tá no seminário de teologia e tá terminando jornalismo. Mas ele trabalhou bastante tempo na área, assim, né? Na TV e tal. Bom ter marido inteligente, né? Quando a gente tava aqui pra gravar, na iminência de gravar, meu marido tava saindo, pediu pra eu fazer umas perguntas muito teologicamente que nem eu sei repetir. Filosóficas até, enfim. Mas eu gosto desses maridos de rolê inteligente, é bom. Ele é muito inteligente. Ele é uma inspiração. Estudioso também, né? Muito. Eu acompanho o estudo bíblico também, né? Aquela pessoa crente, né? Eu acompanho o estudo bíblico na segunda-feira e ele é muito empolgado quando ele descobre assim, uma coisa que ele quer ensinar. Sim, ele manda muito. Parabéns, amiga, casou muito bem. Obrigada. Viu? De Bom. todas as opções de chocolate Ia e casar flores. errado, tá? Eu ia casar bem errado. Ah, Vocês é, querem que eu amiga? entre nesse Se tu meandro? quiser, sem falar o santo, só falando o milagre. Sim, eu vou contar brevemente, né? Mas eu fui casada. Não, casada. Tá amarrado no nome de Jesus. Volta. Gente, foi um ato falho aqui. Vai ser- Psicanalistas vão falar isso. Um ato falho. Vai, corta Enfim, essa não. parte, amiga. Bom. Não fui casada. É que eu quase casei. Eu fui casar, eu ia dizer. Daí acrescentei o... Tá, aí já corta essa parte, amiga. Pode falar. Pode deixar. Casar, pode deixar. Ah, então a gente não cortou. Não, o que acontece? Eu nunca tive namorado e tal antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, conheci um menino na igreja, aquela coisa toda, tal, eu tinha 17, 18 anos. Comecei a namorar, fui noiva. Que tempo que tu tinha pra namorar também estudando Bolshoi, escola normal. Pois meu é, Deus, mas morando dava, sozinha. né? Namorar a gente sempre acha um tempo, né? Obrigada dos beijos na boca. Fiquei, né, com ele, foi um relacionamento bem sério e foi até, enfim, bom na época, assim, não foi um relacionamento abusivo, assim, as pessoas já podem pensar que seja alguma coisa nesse sentido, não, foi um relacionamento, assim, meu primeiro namoro e tal, durou 3 anos, nós noivamos e estávamos literalmente prestes a casar, né, nós tínhamos até marcado uma data, cancelamos, virou outra data e aí, oficialmente, estava tudo certo.
E eu tinha feito já vestido tudo pronto, decoração, convites prontos, tinha feito já o chá de... Lembro da Grazi animando o teu chá. Isso! Tudo pronto, assim, né? Minha família já com as passagens compradas para vir para Joinville, já sabia onde eu ia morar, estava reformando o apartamento. Eu lembro até que o sapato, né? Detalhes, assim, que às vezes a gente deixa mais para a última hora, já estava tudo pronto, salão marcado, tudo literalmente pronto para casar, né? E aí faltava 4 semanas pro casamento, exatamente um mês, né? Faltava poucos dias, na verdade. E aí eu entendi que deveria terminar aquele relacionamento, né? Essa é uma outra história, assim, bem interessante de contar, mas assim, eu acho que daí vai ficar muita coisa. Vai contando, amiga, vai contando. Enfim, mas é que assim, a maneira como ficou claro pra mim, como que a gente, não quero usar esse termo sem parecendo muito místico, assim, mas as confirmações mesmo da parte de Deus, né, de que eu tinha que terminar aquele relacionamento, foram muito incríveis, assim, a maneira como eu encontrei tal pessoa e tal pessoa falou uma coisa, e aí eu dormi e acordei com um sentimento e depois eu descobri uma outra coisa e tal, e tal, e tal. Foi tudo assim, Deus parece que arquitetou e de algum modo, e eu fui lá e terminei, né? Foi uma atitude assim de muita coragem, porque tava todo mundo já convidado. Imagina, né? Eu gostava da pessoa na época, eu não terminei não gostando, eu terminei por razões racionais e não emocionais, né? Eu chorei muito, doeu muito, foi um término de noivado, uma perda, né? Algo que doeu muito. Anos, né? Investido. Uma expectativa de vida, né? Minha maior expectativa há poucos dias era ir pra lua de mel, viver uma vida de casada e de repente, né? Então, assim, foi muito difícil, mas foi muito bom, muito necessário, foi Deus me guardando, né? Eu não tenho nada contra essa pessoa, enfim, mas nós vivemos maturidades, propósitos, momentos de vida diferentes, né? Então... E foi Deus te guardando mesmo. Foi então... Deus, não era pra ser o meu marido, né? Não era pra ser para mim, assim, né? E aí o que aconteceu foi que aí terminei, né? Foi muito difícil, assim, na época, mas eu nunca, gosto sempre de falar essa frase, né? É melhor chorar agora do que chorar a vida toda. Então eu entendi a seriedade do casamento, né? Eu entendo, a partir da minha fé, que o casamento é algo instituído por Deus, né? E o divórcio não é uma opção, assim, né? Então eu iria ter aquele marido como alguém que iria liderar a minha casa, né, que eu iria confiar a minha vida, então eu precisava pensar não só emocionalmente, eu acho que aí é um conselho até, né, pra quem é mais nova, assim, ou até mais velha, às vezes muito movida só por emoções, por sentimentos, por paixões. Estou sentindo, não estou mais sentindo. Exato, né, obviamente que a vida tem emoções, as emoções dão cor à vida, mas a gente precisa pensar também racionalmente, né, em algumas coisas, então na época daí eu terminei. E no namoro, né, querendo ou não, o namoro, o noivado, existem sinais até de um possível relacionamento abusivo no futuro, né? Tem coisas que realmente são muito escondidas, mas tem sinais, as pessoas tentam falar, tentam avisar. Então é bom a gente ouvir principalmente nossos pais nesse momento, porque os pais nos conhecem, conseguem ver num panorama sem sentimento, né, envolvido, a não ser um cuidado. Mas analisar, né, porque o casamento é uma coisa muito séria. E eu particularmente também acredito, pra minha vida, que se eu tivesse casado antes da idade que eu casei, ia ter dado errado. Que eu casei na época que tinha maturidade pra entender, pra mim, o que era um casamento, as responsabilidades, o sacramento em si, né, a parte espiritual que envolve o casamento, porque o casamento não é só morar na mesma casa e dividir umas contas, né, e não só o sexo também. O casamento é mais do que isso, né? É um encontro de várias... E eu acho, assim, que uma coisa que mais me encanta nessa área da minha vida é a soberania de Deus. Porque Deus, ele conhece a nossa história, conhece o nosso futuro, ele que é quem está escrevendo, de fato, a nossa história, né? Porque daí eu terminei esse relacionamento, logo conheci o Geise, aí nós namoramos e aí nós terminamos também. Então, assim, foi mais uma frustração, né? Já estávamos também perto de casar e assim, não era só uma coisa que nós vivíamos juntos, tinha toda a plateia, né, todo mundo, né, as pessoas da igreja, bastante gente conhecia a gente e tal. Esperando, né, Exato. Expectando mesmo o que vocês estavam vivendo, né? Exato, e aí nós terminamos, eu e o Geise, daí depois, né,
porque eu já trabalhava integralmente na igreja, né, e tinha muito claro de que maneira ia conduzir a minha vida, né, vivendo o ministério integral e tudo mais, e o Geise queria lutar pelos sonhos dele de ser jornalista, assim por diante, não batiam os objetivos de vida, né. E aí foi nisso que a gente também terminou gostando um do outro, daí foi o Geise que terminou comigo. E aí depois de 2 anos, o Geise acabou, né, indo pra Florianópolis, ele estava morando em Florianópolis, lá ele começou um grupo pequeno, né, começou a implantação da Onda Dura, que é a nossa igreja lá em Florianópolis, e foi crescendo. Nisso ele já estava também trabalhando na TV, com jornalismo, mas nisso ele descobriu o chamado pastoral dele, né, que hoje a gente vê, não tem como não imaginar ele vivendo isso, né, eu vejo que ele realmente nasceu para ser pastor. E como ele mudou aqui, falo com propriedade, era um guri, né? E foi pra Florianópolis e voltou. Realmente tu olha com uma autoridade diferente, algo diferente, né, da parte de Deus. Fez algo muito especial, assim, né? E aí quando nós, depois de 2 anos, os objetivos de vida já não conflitavam mais, e aí sentimento ainda, de alguma forma, né, tava ali, e aí nós voltamos, né? E aí noivamos e casamos. E assim, contando sem detalhes, aqui eu tô dando um panorama bem geral, né? Porque os detalhes que tornam as coisas bonitas, né? Mas, assim, eu vejo claramente a soberania de Deus escrevendo a minha história, assim, o cuidado de Deus. Não foi assim, eu que decidi, eu que saí, eu que voltei. Claro que eu precisei ter posturas, responsabilidades pelas minhas escolhas, né? Mas eu vi claramente Deus conduzindo soberanamente. Tanto que no meu casamento, eu entrei com uma música, não sei se você conhece aquela música, que é assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Já ouviu? Absoluto. Eu amo essa música. Quem tá no YouTube viu a minha interpretação agora da música. E acontece, tu sabes muito bem. E o vizinho com uma furadeira. Arrasou, amiga. Tu canta bem, tá bem artística mesmo, né, eu preciso amiga? mostrar meus dotes aqui. Eu quero no YouTube. Eu quero que a Sony Music me descubra. Não, brincadeira. Mas assim, eu me emociono até falando dessa Mas é uma característica música de bem, Deus, desse meu Deus. atributo de Deus, né? Essa música fala sobre a soberania de Deus, que eu vejo claramente na minha história, nessa área amorosa, que foi uma área que mexe muito com a gente, né? E tu tava bonita no teu casamento? Ai, amiga, tu acha? Obrigada. Não, se eu tivesse feia, eu não ia falar, né? Porque também eu deixava quieto, né? deixava baixo, não falava nada, mas tava bem bonita, amei amiga. tudo desse dia. Tava a foi cara muito da Ariana especial. Grande. É mesmo? Tava, amiga. O dia que a Ariana Grande casar, ela vai usar um vestido parecido com o teu. Nossa, os meu gostos de vestido, vocês são parecidos. gente, é lindo. Não viram meu vestido? Vocês vão lá no meu Instagram e olhem. Como é que é teu Instagram, amiga? Já fala já? Como que é meu Instagram? Não sei como é que é teu arroba se tu não sabe. É Cauane com K-L Leite. L Leite, 2 L's Leite. Entendeu? Cauane L Leite. Arrasou. Vai lá no arroba. Depois a gente marca também no Instagram, tá? Se Isso. você quer lá no Instagram do Madá, tá tudo certo. Amiga, antes da gente começar, enfim, a entrar mais na área do teu trabalho atual, o último conselho que tu daria pra quem está prestes a se casar ou recém-casado, como você, assim, pouco tempo casado? Eu acho que eu daria o conselho, assim, de não abra mão de escolher a pessoa com quem você vai casar a partir dos princípios bíblicos. E se precisar chorar agora, terminar agora, tomar uma decisão radical agora, faça isso para você não precisar se arrepender durante toda uma vida, né? Acho que muito baseado na minha experiência, eu dou glória a Deus pela soberania dele e por ele ter me dado também coragem, porque eu tomei uma decisão. Tem gente que tem a oportunidade e não toma a decisão, né? Sim. Então, não abra mão, né, de considerar os seus princípios, seus valores, se você é cristã como eu, né, de perceber na pessoa com quem você está caminhando para casar se realmente existe um caráter, um temor, né, fundamentado na palavra de Deus, e não seja bobinha, assim, né, porque as nossas emoções a tendência é essa, né. O coração é enganoso, né? As nossas O coração emoções é enganam. enganoso. Exatamente isso. Então, enfim, acho que eu daria esse conselho. Claro que precisa existir a parte da química, da paixão. Eu sou
absurdamente apaixonada pelo meu marido, pelo Geise. Eu vejo ele assim de longe, meu coração já... Eu sou muito apaixonada, muito. Lindos. Às vezes eu sinto saudade dele quando ele tá na sala e eu tô no quarto, assim. Eu amo ele. Mas não é só isso, né? Também existe uma sólida e real admiração pelo homem, né? Aí baseado na minha fé, no homem de Deus que ele é, no caráter dele, né? E assim por diante. Arrasou, amiga. E agora, como você conheceu a igreja, amiga? Você é de peixes, amiga? Você, né? Você curtiu os horóscopos? Como que você chegou na igreja, Minha amiga? filha. Então, essa aí era a minha religião antes, praticamente. Horóscopo era a tua religião? A gente não chama de religião, né? Mas Só eu a gente era... tá ironizando, né? Mas... Sim, eu era muito apegada a isso, assim, né? Astrologia, na verdade, eu li um pouco sobre o budismo, eu lia livros espíritas, eu havia sido católica também na adolescência, assim, eu fiz tudo da igreja católica, crisma, primeira comunhão, tudo mais, né? Porque minha família era católica, assim. Então, assim, minha experiência com a fé era muito curiosa. Eu era aberta, eu era curiosa. Então, eu lembro de ler sobre espiritismo. Eu tinha uma professora budista e eu super me interessava e perguntava pra ela como eram as coisas e tal. Daí me encantei pela astrologia, comprei livros, sabia o signo de todo mundo. A pessoa começava a namorar e já dizia, não vai dar certo, porque esse signo não dá pra conhecer. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não dizia pra pessoa, mas pensava, né? Eu lembro, assim, até na época que eu... Tudo em virgem combina aquela, tá ligado? Eu nem lembro mais direito das coisas. Já casei, agora tem que dar Gente, certo, eu não filha. Não sei. tem esse Eu sei que negócio, não. touro combina com peixes, que no caso seria... Eu sempre meu. eu uso o horóscopo só pra dizer que eu, no mundo, né, eu nasci chifruda desde... Eu nasci chifruda já. Ai, Então era óbvio que eu ia levar chifre. repreende, não me diz Não, já repreendi, já casei, meu marido, né? pronto. Se me botar chifre, daí eu uso a mesma piadinha pro resto da já vida. tem a piada pronta. Misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, Mas misericórdia. enfim, é só pra isso que eu uso, tá? As crentes falando misericórdia. Ei, mas daí o que acontece? Eu era assim, tipo, aberta e tal, mas esse papo de igreja, Jesus, pastor, Bíblia, eu achava assim, a referência que eu tinha, né? Eu achava que era esse povo evangélico que não estuda, que é cheio de doutrinas e cheio de costumes e tradições e tudo mais, né? Eu tinha muito preconceito mesmo por não conhecer, né? E então eu era muito fechada, assim, pensei, nunca vou ser uma evangélica, né, gente? Pelo amor de Deus, tô aqui estudando Shakespeare, tô aqui estudando Stanislavski, né, teóricos do teatro, da dança e tal. Pensava que eu era uma pessoa muito evoluída, 17 anos, gente, que eu pensava que eu era. Aí Todos tanto... com 17 pensamos que somos Não, muito eu cheguei evoluídos. tão ousada Eu na curti a igreja. bossa nova, amiga, para. Eu amo. Não, mas o que aconteceu? Essa ousadia, né, eu conheci uma grande amiga minha que é a Aniele, né, no Bolshoi, e ela era da igreja e tudo mais, e começou a falar do amor de Deus pra mim e tudo mais. Eu fui conhecer a Onda Dura, né, eu lembro que eu fui conhecer um culto, assim, e aí eu lembro que essa história clássica, o pastor Lipão sempre conta, né, eu chamei ele de canto, assim, no final do culto e fiz várias perguntas, né. Olha, vocês pregam aqui sobre amor, né, então, por que a Bíblia, ela não aprova o sexo em qualquer momento da vida, tem que ser para dentro do casamento? Vocês pregam isso? Então por que eu não sei que... Comecei a apresentar alguns paradoxos assim que eu enxergava, que eu não concordava, e comecei a perguntar, né? E eu lembro que ele me respondeu prontamente, o pastor Lipão, sempre daquele jeito muito sábio, muito manso, muito calmo, assim. Foi responder... Ele já era nessa época, imagina hoje em dia, né? Pois enfim, Paz e amor. paz de Deus, assim. Aí ele respondeu e ele falou assim, olha, eu lembro de uma frase que ele falou que eu fiquei bem impactada. Ele falou, olha, tô te falando tudo isso, mas não sou eu quem vai te convencer. E eu lembro que eu saí muito intrigada com essa frase, porque assim, se não é o pastor da igreja que vai me convencer, né, com quem que eu tenho que conversar então pra me convencer dessas coisas, né? E aí, obviamente... Ai, que ousada! Depois eu... Quem é que vai me convencer? Né, achando que, né? Queria evidências. E aí, obviamente, quem me convenceu foi o próprio Senhor, né? O Espírito Santo abriu meus olhos, arrebatou meu coração. Claro que eu fui continuando, ia nos processo, cultos, né? fui num grupo pequeno. Eu lembro de uma experiência que eu tive em casa, assim, no meu quarto, que a Aniele tinha me dado uma Bíblia, tava lacrada. Eu pensei, vou deslacrar isso aí, né? Vou
começar a olhar. E daí eu comecei a ler, e daí eu puxava às vezes assim, essa parte eu discordo, essa parte eu concordo. Eu escrevia assim, sabe? Eu ia lendo e tal, dando uma observada. Essa Bíblia tu escondeu pra sempre. Eu dei pra uma menina. Ai, meu Deus, tá escrito, eu discordo. Não, depois ela soube que do horror. contexto. E aí eu lembro que eu tava assim no meu quarto, eu falei assim, Deus, tu existe, como é que tu me ouve, tal, sei lá, se tu existe, sei lá, manda um sinal aqui, né, talvez, sei lá. Todo mundo faz esse Uma tipo de pergunta. borboleta, manda uma borboleta assim, quem sabe, Aí entra uma mariposa bem feia. entre uma borboleta linda, tá, Ai, enorme, sabe aquelas borboletas grandes assim? Ai, eu me Bem cago grande. de medo de borboleta, eu olho o corpo dela e... Sério, eu acho Ai, eu não lindo. gosto E até dela. hoje eu vejo uma borboleta e eu penso assim, cara. Mas entrou lembro dessa enorme experiência. na janela Entrou. e ele falou, pra que uma pequenininha? E que não eu era pedi? comum, sabe, entrar no meu quarto, imagina? Ainda mais daquele tamanho. E eu, é claro, até um conselho aqui, né? Deus não se precisa ficar provando e dando sinais assim, dessa forma, né? Mas eu creio que naquele momento Deus viu o meu coração mesmo, né? Eu não entendia, eu não fui criada dentro daquele contexto e tal, então eu tinha uma sede mesmo, real, que o Senhor já tinha colocado em mim e Ele usou, né, essa experiência. Claro que não foi isso que me levou à conversão, né, foi... Não, é a experiência em Compreendeu o si evangelho. dentro do processo que já estava acontecendo. Exato, mas foi uma das coisas que Deus usou, assim. É porque tem gente que pede uma luz, Deus bota um holofote e ela não se converte. Então assim, né? E aí nisso, assim, também foi muito interessante uma coisa, né, que uma pessoa que sabia que eu tava começando aí e tudo mais, né, chamou a Roberta também da Onda. Se A ela Roberta poderia- também, ó. Esse sofazinho aqui, ó. Vem pra cá, Estou Roberta. te esperando, Vem pra cá. Roberta. Ela sabe já. Chamou ela se ela poderia começar a se aproximar de mim, porque eu era um potencial, né? Disseram pra ela, né? Ela é um potencial, essa menina é muito influente e tal, lá no Bolshoi, tal. Começa a se aproximar dela. E a Roberta começou a ir toda semana na minha casa. Uma vez na semana, eu fazia um cafezinho pra ela, ainda lembro desse café, assim. E ela começou a me discipular antes de eu realmente estar indo na igreja e me converter e me batizar, né? E eu fazia umas perguntas muito capciosas pra ela lembra disso, né? Eu fazia umas perguntas e ela respondia e ela foi pregando o evangelho realmente pra mim, né? Então, assim, ela também fez muito parte desse processo, assim, de conversão. Foi esclarecendo e eu fui ouvindo. E aí, quando eu me converti, eu me converti mesmo. Eu me converti mesmo, assim. Virou uma chave e eu falei, cara, então quer saber? Então quer dizer que nós somos pecadores. Existe um Criador e sustentador de todas as coisas. Esse Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida é viver Ele, é viver para a glória dEle. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Qualquer coisa que eu faça que não seja para a glória dEle está totalmente incoerente ao motivo pelo qual eu nasci. Meu Deus, então eu tenho que viver para isso, né? E essa foi uma coisa que sempre marcou muito a minha caminhada daí com o Senhor. Essa radicalidade. Eu me converti de verdade, né? Eu nunca olhei para trás e... Claro que a gente passa por momentos difíceis, né? Mas assim... Realmente Deus arrebatou meu coração, abriu os meus olhos, se revelou para mim. Não tem quem me convença do contrário, né? E aí, claro, isso culminou numa entrega também a querer levar outras pessoas a conhecerem o que eu conheci. E aí culminou no meu propósito de vida, né? Hoje eu trabalho... E hoje, profissão. Exato, hoje eu trabalho integralmente na igreja já faz 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim, né? E a tua pós-graduação é dentro do que hoje tu trabalha. Isso, a pós que eu faço hoje é... Como é o nome da pós? Capelania e aconselhamento cristão. Então eu trabalho na igreja com aconselhamento, com meninas, mulheres, liderança de grupos pequenos, pregação também, Diretamente para mulheres, então é bem... Manda para todos os grupos do Madá Podcast, que agora eu quero ver todo mundo da área pastoral da Cauane aqui, acompanhando. Se você E da já Roberta teve também, que eu te amo, atendimento- Roberta. Roberta, eu sou da tua área, Roberta. Você já teve um atendimento comigo? Comenta aqui. Ai, né? meu Dá Deus, uma todo mundo valorizada. já teve atendimento com a Cauane. Meu Deus, gente. Uma vez eu deixei a Cauane 3 horas
sentada. Normal, faz parte. 3 faz parte normal, não é normal. 3 horas sentadinha olhando assim. Eu comecei a conversa de um jeito e acabei totalmente de outro. Começou. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu fiz algumas perguntas. Quase árabe a mulher. Mas fiz algumas perguntas dela. Ai, por que minha vida? Ela minha vida. É isso aí. Todo atendimento é isso. Comigo, pelo menos. Eu chego com um propósito e saio com outra coisa. É uma benção. Eu amo viver isso assim. E Só na isso. frente, eu só aqui com vocês, eu ainda consigo enganar um pouco com o Lipão. E se eu tô revoltada, eu chego na sala, eu sinto a presença do Senhor Jesus Cristo e falo, vou embora. Eu entro, eu falei pro Lipão lá, que intimidade, pro Felipe, o meu marido, que, porque eu quero fazer disso com o Lipão, não sei o que lá. Daí o Felipe olha pra mim e fala assim, fala o que, Jéssica? Agora tem um tigre, tu entra lá, tu vira o Garfield. Então assim, fica na tua, tu não quer falar nada com o Lipão. Não, pode falar. Dá pra Eu ser confundo gente sempre como ele. Felipe, É muito Lipão. Felipe na vida. É muito. Ai, meu Deus, tem um casada com um Felipe, tem um pastor chamado Felipe. É É muita complicado. confusão, meu Deus. Enfim, mas é engraçado. Lipão, gente, o apelido dele é Lipão. Normalmente ele chama de apelido as pessoas íntimas. O pastor Felipe Falcão, ninguém chama ele de Felipe. Que intimidade é essa? A Lari chama. A Lari porque é a esposa ou os pastores mais anciãos, aquela coisa que eles chamam. Eu chamo de Os pastor. meus pais chamam de Felipão. Felipão, é engraçado. É o técnico da seleção brasileira. Enfim. Miga, estamos caminhando para fim da nossa conversa. Essa conversa, né, a tua pós-graduação e muitas, né, gerarão outros frutos dentro do Madá Podcast. Então, se você está mais tempo aqui no Madá, você já deve ter visto o Madá Tema, um novo quadro aqui do canal. Fique ligada, a Cauane estará aqui participando de alguns Madás Tema aqui do nosso canal. Sim. Mas antes de acabar, agora o clássico momento da nossa jogatina. Sim, temos um joguinho preparado com todo amor e carinho. Saí da câmera e voltei, para o nosso joguinho preparado. Para mais algumas revelações da tua vida que faltam, ou sei lá. Alá, Raul Gil. Quem aqui é cringe assistiu Raul Gil no meu vídeo Pra cantando quem no Raul você tira o Gil? chapéu? Pra quem você tira o chapéu e por quê? Porque Raul No meu Gil... vídeo, a Não Gabriela foi? Rocha. Gabriela Rocha, Luma. Também Eu amo acho você, que mas ela a Gabriela não foi pro Rocha. Raul Gil. Eu não sei, todo cantor gospel passou pelo Raul Gil também. Então, Pode assim, ser ó. que, pode eu ser acho que foi. Eu Mas acho a Gabriela Rocha é certeza. a Gabriela Rocha é certeza absoluta, né? Ó, Gabi, se tu assistiu Ah, aquela Gabi. intimidade. Ô, Gabi, Gabi. tudo bom? Se você estiver assistindo, Nunca jamais contado. Não, nunca diga nunca. Deus. quem sabe um dia. Cheiro do milagre. Ó, quem sabe uau, esse podcast, né? Alcança grandes personalidades. Uau, aí meu do Deus. mundo. Quem sabe, não é mesmo? Do mundo gospel. Enfim, você tiraria o chapéu, amiga, para Augustus Nicodemos? Quem sou eu pra não tirar o chapéu para ele? Por quê, amiga? Meu Deus, um mestre, né? Enfim, eu sou grata a Deus, inclusive, por ter tanto conteúdo dele na internet, né? Porque ele é de uma geração. Ele faz vídeo todos os Tem dias. muito vídeo, assim, de ele respondendo perguntas, e eu acho muito legal que, assim, você não tem que encontrar respostas dentro de pregações e aulas compridas. Ele faz várias coisas acessíveis mesmo para quem quer aprender, né? Mais sobre teologia, tudo. Meu Deus, grata demais a Deus pela vida dele, assim, um homem que Deus levantou mesmo para alinhar teologicamente, né, no nosso país de alguma forma, nos ensinar, um ancião da igreja. Imagina, quem sou eu para não tirar o chapéu? Maravilhoso. Eu vou tirar o chapéu para todo mundo. Vamos ver, amiga, vamos ver. Meu Deus. Tu tiraria o chapéu para Edmeia Williams? Com certeza, com certeza. Quem não conhece, amiga, fale um pouquinho. É uma grande mulher de Deus, missionária, pregadora, apaixonada pela palavra, muito envolvida com grandes ações sociais também, assim, né? Sem dúvidas, uma mulher que me inspira muito a paixão pela palavra, a devoção, né? Eu tive, não profundamente, mas já pude encontrá-la, assim, quando ela veio, né, na nossa igreja e tal, uma inspiração mesmo. Então, claro que eu tiro o chapéu, tiro a tiara, que tiver na cabeça. Se tiver na cabeça, os cabelos, eu tiro. Amiga, tu tira o chapéu pra Charles Spurgeon? Ô, meu amiga, quem sou eu? Ele É que eu quero que tu fale das pessoas,
eu arrumo um joguinho pra você falar. O príncipe dos pregadores, como não tirar o chapéu. Uau! As pessoas não sabem dessas... Não sabem disso, né? Não. Pois é. Então, inclusive... A diretora aqui do Madá Podcast, ela lê um devocional dia a dia com o Charles Spurgeon. eu ia falar disso mesmo, né? Acho que é um bom início, né? Tem muitos livros dele, sim, clássicos, né? Mas eu acho que uma boa pedida, talvez, pra galera que tá assistindo, é comprar algum devocional dele, né? Tem várias... Tem vários devocionais, tem vários né? Um minuto tipos. com Charles Spurgeon. Eu tenho um também que é dia e noite, aí você lê um de dia, um de noite, né? São todos os dias do ano, assim, bem... Show de bola. Amiga, você tiraria o chapéu para Sandy, do Sandy Júnior? Conte, se revela esse momento histórico. Gente, eu amo a Sandy. Sandy, se você estiver vendo esse podcast... Sabe que eu mando mensagem pra ela no Insta? Não, amiga, tu manda? Eu mando, bem iludida, né? E eu mando assim, ó, bem ousada. Oi, Sandy, estou orando por você, né? Tenho orado por você. Você tem algum motivo específico de oração? Meu Deus, tu realmente acha que ela vai te Não, mas eu responder, não tô amiga? tão longe dela, não, tá? Eu tenho um contato que é amiga dela. Amiga real. Eu tenho uma amiga que tem uma amiga que é amiga dela. E não tem um negócio assim que você tá não sei quantas pessoas de distância de não sei o que, não sei o que. Ó. Eu Eu trabalho não tô numa empresa longe. coreana. Será que eu tô muito longe do BTS? Não, eu acho que tá perto, pelo menos Tô já tem uma brincando, proximidade. meu Deus, não, amiga, não. Meu marido, Ele pira, né? ele amiga? faz Já só sei o dessa favor história. de ir lá e acabar com o BTS no momento em que eu tiver uma possibilidade de conhecer diretamente. Sim. Eu tenho certeza, meu marido, ele... Nossa, mas assim, ó, eu super tiro o chapéu pra Sandy. Porque, primeiro que eu amo, acompanho, eu gosto. Não sou fã louca, assim, tem umas que são fã louca que perseguem ela e tudo mais, né? Eu gosto do Sandy Júnior, não é nem tanto da Sandy, sabe? Eu gosto do Sandy Júnior, que é uma coisa só, né? Sandy Júnior. As pessoas falam, tu gosta da Sandy Júnior? É, isso mesmo. Coitado como do se fosse Júnior, uma coisa sempre só, fica né? um apêndice. Mas da enfim, Sandy. fez parte da minha infância, da minha adolescência e tal. E eu acho, assim, ela muito afinada, muito profissional. Ela é, Uma né? mulher que não se mete em escândalos e letras muito puras. Isso eu gosto. Então, ela não precisa ficar cantando senta, senta, senta pra fazer sucesso, entendeu? Fala, oh Deus, fala mesmo. As músicas são puras, falam sobre o amor. É o tipo de música que eu canto e posso pensar no meu marido sem, né, corromper minha mente. E até Enfim. engraçado, né? Porque ela não teve grandes escândalos mesmo. O namorado dela foi o atual marido durante anos e se casou e teve Muito filho, e dedicado, não expõe pelo que eu filho. vejo, assim, né? A gente não conhece intimamente, mas muito dedicado ao seu casamento como mãe, né? É claro que ela não é a minha referência de vida, não é? Né? Inclusive, eu oro para que ela conheça o Senhor e etc, né? Mas eu admiro muito ela como artista, como profissional, como cantora. Adoro Sandy, boto ela pra cantar comigo enquanto eu lavo a louça. Sandy. Faz teu marido ouvir. Ele tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que ouvir, faz parte, Obrigada. né? Amiga, você tira o chapéu para o culto universitário Ah. da Onda Dura? Todo mundo que tá vindo aqui tá esperando você falar algo sobre o culto universitário, o rolê desencalhador de toda a gama encalhada da igreja, todas as solteiras e solteiros, eles se encontram hoje no culto universitário sexta-noite. Saudades. Saudades. Tiro Como muito estão chapéu. os preparativos para isso? Retornará? Então- Pandemia acabará? Pra quem não sabe, a gente tinha um culto na nossa igreja toda sexta-feira, 10h30 da noite, pra galera, principalmente que sai da faculdade esse horário e tudo mais, né? E aí paramos por causa da pandemia, e aí, pra quem tá mais por dentro internamente aí dos nossos rolês em Joinville, o espaço onde a gente fazia o culto agora é o estúdio da Onda, onde acontecem as gravações de podcasts e programas e estudo bíblico e assim por diante. Então, no momento nós estamos sem o espaço, mas nós vamos voltar. Não vou dizer quando, que dia, até porque não sei nem quando que isso vai ser postado, mas estamos caminhando para voltar, porque eu acho que, enfim... Os solteiros agradecem, né? Estão todos aguardando E assim, nem só ansiosamente. isso, né? Por exemplo, eu fui lá no café da cidade essa semana, bem conhecido, e os donos falaram quando que volta, porque pra gente o horário é muito bom. Então, assim, também tem muita gente que trabalha em shopping, trabalha em... Sim, é verdade. É um Daí é o horário único muito horário bom. que consegue ir no culto, né? E fora que consegue daí ver um pouco as pessoas, né? Enfim, é muito bom pegar... Enfim, eu gostava muito do culto aniversário, mas eu admito que eu já
quase dormi 2 vezes, daí a Cauane, ela tava lá ministrando a palavra e tal, e ela enxergava a gente e ela falava, acorda, fulaninho! Ela falava a palavra. Sabia que quando eu desencalhei, isso eu quero falar, que eu desencalhei, assim, bem desencalhada, assim, inclusive quando eu tava no primeira semana conversando, a Cauane chegou pra mim, sentada do lado dele, com uma galera em volta, e falou assim, ó, investe nesse que ele é um homem de Deus. Do nada, no meio da galera. Aí eu saí atrás da Cauane e falei, Cauane, tu sabe de alguma coisa? Eu falei, meu Deus, ninguém sabe, né? E a Cauane, não sabia de nada. E saiu como assim, nada devia acontecendo. Aí tem um louco que falou pra eu investir no Felipe. Veja bem, saiu o casamento. O profeta, e não é do caos. É o profeta. Enfim, e aí, olha que loucura, né, Cauane? E as suas histórias com o Felipe, olha. Tu vê, né? Viu, amiga, como tu profetizou? Deus, Acho que ele tinha ajudado com uma TV do culto, alguma coisa assim, que aí tu falou que ele era era muito, sempre foi muito aberto a contribuir, servir, né? Ah, é, graças a Deus. Então, assim, daí quando eu desencalhei, eu fui num culto sem o Felipe, eu não se lembro o que ele tinha, eu acho que ele tinha na semana seguinte que eu desencalhei, que é oficial e me pedi namoro. E aí ele tinha alguma coisa e eu fui com o GP. E aí era encerramento de um tema sobre relacionamento na igreja da Andadura Joinville. E aí a Cauane falou assim, ó, quem que saiu do Mexe namorando, né, que é o nome do tema. E aí eu fui muito empolgada, e só era eu. Todo mundo sentado em silêncio, uhul, sabe? Jéssica, normal. Só que assim, eu estou tendo vergonha agora da minha reação, mas na hora não tinha vergonha, era muito uma comemoração, a igreja vibrou, porque ela era muito encalhada. Deus vibrou, todo mundo vibrou. Todo mundo vibrou. A Cauane, ela não conseguia mais nem ministrar, né? Ela menos uma, graças a Deus, sem ter caminhada. E ficou lá rindo que não conseguia mais falar as coisas. Enfim, boas histórias do culto universitário. Nossa, eu lembro de uma vez que eu tava ministrando. Tadinha, eu não lembro quem era. Se você... Tu lembra que voou uma barata uma vez? Uma vez, uma cigarra. Era cigarra. E aí a galera viajando assim na cigarra. E eu falei, galera, vocês estão comigo ou vocês estão com a cigarra? E a galera começou a dar risada. Não, e teve uma vez que um menino foi passar assim, porque o ambiente era com tapetes, era mais intimista, assim. E o menino foi passar e tropeçou. E daí eu segurei assim, e todo mundo segurando pra não rir, eu no meio da ministração ali. Super aí, sério. A Grazi, eu olhei pra Grazi, né? A Grazi. E daí eu. Cara, todo mundo rachou o bico. Depois tive que procurar o menino. Nunca mais vi na igreja mesmo. Tá? Nunca mais. Já imagino ele pra psicóloga dele, então, a primeira vez que eu fui procurar Deus, daí já riram todo mundo de mim na igreja. Não, mas eu fui atrás dele e falei, olha, me perdoe que foi muito engraçado. Ele, não, relaxa. Eu já ia ser o das Neymar. sextas-feiras. Eu tropeçaria, eu sentaria, rolaria, fazia o Neymar já. Pois é. Nossa, teatral ali, a Grazi, então, meu Deus. Já imagino. O último. Você tiraria o chapéu para a ACE? Tiro. O que é a ACE, amiga? Eu nem sei falar o nome da tua faculdade certo, né? Associação Catarinense de Ensino. Arrasou. Assim, ó, vou falar bem a real, né? Eu tiro Associação Catarinense de Ensino, ou então Faculdade Guilherme Guimbal. Eu gostei muito da época que eu fiz a graduação. Eu não vou dizer por como está agora, porque eu sei que as coisas mudaram muito, né? Inclusive, até os professores da minha graduação mudaram, né? Eu fui a última turma que teve aula com um grande mestre da psicologia, que é o professor Júlio, e ele faleceu, né? Logo ali depois que a gente se formou. Então, assim, os meus professores, muito amor, muita gratidão, muita admiração, né? E, enfim, então pra esse contexto eu tiro o chapéu. Não sei como as coisas estão agora, mas pra né? tua experiência? Pra minha experiência foi uma bênção. Arrasou. Gente, essa foi Cauane e vários sobrenomes, né? Se você quiser saber mais, volte aí um pouquinho e pegue o arroba dela. Acompanhe o Madá Podcast no Instagram, nós vamos divulgar também. Obrigada, amiga, por ter vindo, por ter confiado em nós, por ter aberto a tua história um pouco aqui no Madá Perfil. E nos vemos nos Madá Tema, né? Nos vemos, muitos assuntos interessantes para aprofundar conhecimento sobre teologia, sobre psicologia. Isso, principalmente sobre teologia, afinal estamos aqui com alguém entendida, que estuda. Ou tem um marido que estuda e consegue ajudar nós também. Tiro dúvidas em casa. Exatamente. Beijo e até a próxima.